dia! Bom dia! Que bom que você está aí nos assistindo. Nós estamos iniciando esse ano o programa Mulheres de Fé e já estamos aqui com um tema sensacional. E se eu fosse você, eu não saía aí da sua sala, da sua cozinha, eu não saía porque tem muita coisa boa para acontecer aqui nesse programa. Então, nos aguarda que já já estaremos de volta. E no programa de hoje, nós estamos aqui com elas, com as nossas queridas, amadas mulheres de fé. A nossa amada psicóloga Valéria Queiroz está aqui com a gente para tratar de um assunto tão importante hoje. Já já eu vou dizer o tema. E também a gente está com a nossa querida, amada Maísa, que também faz parte desse ministério. E hoje também nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Vocês querem saber o tema? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito atualizado, e na verdade ele é. Nós vamos falar sobre os seus pensamentos. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Sabe que isso está no livro de Provérbios, e eu quero ler com você Provérbios capítulo 23, no versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Amém. Que palavra maravilhosa nós vamos falar com você hoje, exatamente sobre os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem deixado descer no seu coração? O que é que você está pensando? Será que o que você está pensando está te levando para os lugares que Deus quer que você esteja? Será que os pensamentos que você está deixando descer no seu coração está fazendo você ser a pessoa que Deus lhe criou para ser? Ou os seus pensamentos estão errados e você está se afastando da vontade de Deus? Ou os seus pensamentos estão errados e você está tomando uma posição que não é essa a posição que Deus sonhou para você. Então, com elas hoje nós vamos falar sobre os pensamentos. E a gente já estava conversando aqui nos bastidores, como a gente sempre fala para vocês, que a gente conversa muito antes do programa, e a gente estava conversando sobre essa importância do pensamento que você está deixando cair na sua mente. Porque Valéria e Maísa, assim como a gente pensa, como diz a palavra, assim a gente vai ser. Então, se eu penso que eu vou conseguir, eu penso que eu vou ser curada, se eu penso que aquela porta, ela já está aberta para mim, porque o meu Deus não erra, eu estou pensando certo. Mas se eu começo a pensar, não, eu nem vou tentar porque eu não vou conseguir. Não, Deus esqueceu de mim, Deus não abre mais portas para mim. Eu não sou mais aquela pessoa que eu achava que eu conseguia fazer aquelas coisas. Tudo isso é um pensamento errado. E como isso pode afetar a nossa vida, não é, Valéria? É verdade, com certeza. É exatamente o que você falou, né? A gente pensa aquilo que, na verdade, nós somos. E a gente acha que não, mas é verdade. O pensamento, ele tem muito a ver com sua história de vida, com a sua educação, com seus princípios, para você chegar ao pensamento que você adquire, que você vai acontecendo. Tem muito a ver, por exemplo, uma pessoa, né, que ela tem essa insegura, acha que as pessoas não gostam dela, tem essa autoestima baixa, então ela vai sempre pensar nesse sentido. Tudo que acontece ao seu redor, ela vai dizer o quê? Não, é culpa minha, é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, então isso tem muito a ver. E, na verdade, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, e a gente lendo a palavra do Senhor e a gente vendo como Deus, Ele nos ama, né? E como Ele espera de nós, por quê? Porque foi Ele que nos formou. Isso. Né? Exatamente, que isso está escrito no livro de Isaías, né? Que a gente precisa entender para que a gente foi criado. Quem foi que nos criou? Para a gente ter um pensamento correto, a gente precisa saber o que é que Deus pensa a meu respeito. E aí a gente vai lá no livro de Isaías, no capítulo 43, o versículo 6 e 7 vai dizer que Deus nos criou
para a sua glória. Então, nós fomos criados por Deus, você foi criada por Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da sua vida. É por isso que a gente sempre pode conquistar algo mais. É por isso que sempre algo novo na nossa vida pode acontecer. Por quê? Porque a nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. Então, a glória de hoje, amanhã Deus tem uma glória maior para você. Então, a gente tem que, primeiro, voltando aqui para a Valéria, saber o que Deus pensa da gente. Para que foi que Deus nos criou? Para a glória dele. Então, se é para a glória dele, a glória de Deus não diminui, a glória de Deus só cresce. Ela só aumenta. E como isso é forte. É forte, não é, Valéria? Porque a gente começa a entender como nós somos preciosos. Preciosos. Né? E como a gente não tem noção disso. Verdade. Né? Na hora que você pensa tão negativo sobre você. Sobre você. Como você não tem noção, porque essa palavra aí, você imaginou que a gente foi criado para quê? Para a glória de Deus. Verdade. Né? E você falou na palavra, né? A Valéria falou na palavra, que os exemplos que a gente tem de pensamentos lá, né? E um dos pensamentos, né, que a gente também estava comentando, foi o pensamento de Sara, né? Deus tinha falado para ela que ia dar um filho para ela, só que ela estava na idade avançada, Isso. né? E começou a ter pensamentos de que eu não vou ter mais, eu não tenho mais fluxo, né, com uma mulher normal. Pensamentos de incredulidade. Incredulidade, né? Aí começou, eu sou muito velha, eu não vou conseguir sustentar um menino. E começou a ter pensamentos, e esses pensamentos fizeram com que ela tivesse numa situação difícil, falasse, marido, eu quero um filho, pega minha serva, tenho um filho com ele. E a consequência o que aconteceu? Ela não creu no que Deus tinha falado para ela, né? Então, são pensamentos que chegaram na mente dela, ela acatou como certos e liberou, e até hoje tem essa dificuldade. Exatamente. Ela gerou um problema para ela, porque o pensamento de Sara que foi errado gerou um comportamento errado, né? Porque qual era o pensamento que Sara teve? Ah, não, Deus não vai fazer mais, porque eu já estou velha, eu não vou conseguir, né? E ainda ela não creu no poder de Deus, porque ela disse, não vai acontecer. E aí ela começou a se comportar, foi atrás da escrava, procurou a escrava para ter um filho com Abraão, e até hoje ela criou um problema. Então, o que é que a gente quer passar para você? O seu pensamento vai gerar um comportamento. E esse comportamento, ele vai dar fruto. E aí você pode estar indo por um lado totalmente errado, fora da vontade de Deus, e você também pode estar indo, se for certo, exatamente de encontro com a vontade de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Vai ter consequências, né, Sandra? Exatamente. Vai ter consequências. E pode ser boas ou ruins. Exatamente. Né? Se for boas, ótimo, maravilhoso. Mas se for ruins, muitas vezes a gente não está preparado para essas consequências. Age impulsivamente pelo nosso pensamento. Porque a gente acha que o que eu estou pensando é real e é verdade. E eu vou dizer uma coisa a você. Dos seus pensamentos, 20% está certo. O resto está 80% é imaginação. Criação nossa. Isso. E que não vai acontecer. Amém. Valéria, isso às vezes me dá uma paz, porque quantos pensamentos errados a gente faz ao nosso respeito, não é? Pensamentos que lhe faz andar para trás, não chegar aonde Deus quer que você chegue, limita você. E a gente estava até falando ali. Quantas pessoas estão achando que o tempo para elas já passou? Elas não têm mais, elas não vão nunca mais casar de novo, elas não vão nunca mais ser felizes de novo. Talvez você esteja pensando assim, que nunca mais vai ser feliz. Que essa história de ficar magra não é mais para você. Que essa história de... É isso que Deus quer, Deus quer que você, né? Deus quer que você tire essas gordurinhas aí com toda certeza. Eu não tenho nem dúvida. É a saúde, então, né? É a saúde. Então, que você não é mais aquela pessoa que você um dia achou que fosse. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, nós queremos deixar essa mensagem para você aqui. Deus sempre, lembre-se que Deus criou você para a sua glória. E Deus tem sempre algo bom e Deus quer o seu bem. Então Deus quer sim que você viva a plenitude que Deus tem para você. Então
pense aí, como é que você está hoje? Qual é o pensamento que está vindo à sua mente, que está fazendo você declinar? Lhe impedindo, né? Lhe impedindo de ser a pessoa... De ser a pessoa, assim, que você era ou que você quer ser. O que é que está impedindo? Então, isso é muito importante. É um pensamento errado, É um pensamento errado. Então, a gente você já tem que fazer, né, essa recapitulação. Peraí. Vamos ver o que é que está acontecendo comigo, né? Está iniciando o ano, né? Eu quero fazer as coisas diferentes, eu preciso acreditar diferente, porque eu só acredito, eu não acredito, sempre que eu falo uma coisa, eu acho que não, é coisa da minha cabeça, eu não vou conseguir. E tem pessoas né? que também fica achando, não, o que a pessoa acha de mim, né? E o que a pessoa acha, ela acha que para ela é verdade. O que a pessoa está achando de mim? Ah, você é assim, assim, assim. Então, a fulaninha está falando, então eu sou desse jeito. E acata aquilo para si, deixando de viver o que ela realmente é, né? O que está no coração dela, o que está na mente dela. O que Deus tem para ela. Né? Porque eu acredito também que o que está na nossa mente, a gente vai... Isso que é de ação e vai de crescimento, vem da parte de Deus. Claro. Né? Tudo isso vem da parte de Deus. Então, é uma coisa que tem que estar sempre analisando, se analisando. Né? A gente pensa muito negativo e Deus não pensa negativo ao nosso respeito. Claro. Né? Deus pensa sempre positivo, Ele sempre paz, espera o né? melhor de nós, porque, como eu já falei, Ele quem nos criou, então Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe do que você tem condições de fazer, mas a questão é que nós nos achamos incapazes, nos achamos que não temos condições, que o tempo já passou, isso, a idade, né? Ai, porque eu já fiz tal idade, e aí, não. E a idade é para a gente comemorar mais um ano de vida. Mas não pense que porque você está já com tal idade, e aí você não tem mais condições, porque você tem. Não, talvez, por exemplo, quando eu tinha 20 anos eu corria 10 quilômetros, agora eu corro 5, mas corre. Isso. Mas corre. Mas corre. Mas faz alguma coisa, né? Eu não corro mais 10, mas eu corro 5. Isso. Eu continuo correndo. Eu continuo dentro das minhas possibilidades. Agora eu não posso dizer, eu não corro mais nada, porque agora eu não consigo mais nada. Por que a gente vê maratonista com 70 e tantos anos, quase 80 anos, ainda correndo? Por quê? Porque ele acreditou nele. É verdade. Porque ele tem um pensamento correto. Exato. Né? Porque ele tem um pensamento correto. Uma coisa bem interessante que não sei se vai dar tempo a gente falar nesse quadro, acredito que não vai, mas a gente vai deixar para falar. É exatamente esse ponto que a gente vai começar no próximo programa. Aquilo que você acha que você não consegue fazer, mas Deus sabe que você é capaz de fazer. Né? Exatamente a história do maratonista. Então, você não sai daí, nos aguarda, porque a gente vai estar aqui conversando, né, sobre esse tema nesse intervalo e a gente vai vir exatamente dizendo como você deve ter um pensamento correto, porque quando você começar a pensar alinhado com a maneira que Deus pensa, com os pensamentos de Deus para a sua vida, você vai exatamente ser aquilo que Deus quer que você seja, tá bom? Então nos aguarda aí, já já estamos de volta. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito. O Salão Babi Nóbrega oferece os serviços de corte, escova, hidratação, química em geral, coloração, maquiagem, depilação e manicure. Tudo o que você precisa para sentir-se bela em um espaço aconchegante com profissionais qualificados. Agende já o seu horário no Salão Babi Nóbrega. Contato 98773-1012, Rua dos Potiguares, 101.
Que bom que você nos esperou, que bom que você está aí. Nós estamos aqui hoje falando sobre um tema muito, muito especial. Nós estávamos falando aqui, estamos comentando hoje sobre como você pensa na sua alma, assim você é. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com os pensamentos que você deixa entrar na sua mente. É uma coisa que você precisa entender, é que a gente não domina os pensamentos. Os pensamentos, eles vão vir, não é isso, Valéria? Eles vêm, o que você vai fazer é não deixar que eles fiquem. Então, por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter pensamentos de paz, pensamentos de alegria. Tudo que é bom, a Bíblia diz, né? Tudo que é agradável é o que deve ficar no seu pensamento. Então, Deus nos deixa bem claro que nós não devemos deixar que os pensamentos ruins tomem conta da nossa mente, que eles se instalem lá. Então, o que você vai fazer quando vem um pensamento ruim? Talvez tenha um pensamento ruim que já esteja instalado em você. Verdade. E hoje você vai entender que esse pensamento você tem que tirar e começar a pensar correto como Deus pensa de você. Deus acha você incrível, Deus acha você capaz, Deus sabe que você é incrível, Deus sabe que você é capaz e Deus sabe que você tem uma capacidade de ir muito além do que você já foi. Quem é que está sabotando mesmo você? Os seus pensamentos. Então, a gente estava falando aqui sobre a capacidade, Valéria, você falou do maratonista. Que ele corre, né? Com 90 anos, eu já vi gente com 90 anos correndo na academia, né? 80 e poucos, 90 não, mas 80 e poucos eu já vi, mas eu sei que tem com 90. Então, por que uma pessoa dessa faz isso? Porque ele acredita no que Deus tem para ele, ou seja, o pensamento dele está alinhado com o pensamento de Deus. Querido, o pensamento de Deus sobre você é pensamento de fazer você prosperar, crescer, se levantar, não é isso, Valéria? Exatamente, porque o pensamento, ele também tem a capacidade muito forte de nos limitar. Isso. Nós ficamos muito limitados se nós formos acreditar nesses pensamentos que vêm. Por que maratonistas, eu já vejo que eu gosto muito de balé, essas coisas, e eu vejo senhoras com 80 e tantos anos, levantando a perna lá em cima, fazendo aulas de balé, fazendo coisas lindas, maravilhosas. Por quê? Porque o tempo, a idade passou na vida dela e ela não ficou olhando para a idade. Ah, porque eu tenho agora 70, agora eu não posso mais fazer isso. Agora Não. O que é que leva a gente a poder levantar uma perna até 90 anos? É aqui, ó. A mente. É a mente. E o exercício, né? É a sua mente. Se você acredita que você está bem, que você está disposto e que você quer aquilo, você vai. Anos a fio, até porque cada vez mais, isso já é estudado hoje demais, né? Que a atividade física, ela nos leva a ficarmos pessoas cada vez mais saudáveis. É verdade. Cada vez mais saudáveis, em todos os aspectos, desde a mente até a todas as partes do nosso corpo. Ela vai nos deixar mais saudável, mais com vigor, a memória melhor, em todos os aspectos, né? Então, isso é uma coisa que é uma escolha que eu faço. É uma escolha que eu faço. Então, quando eu escolho pensar negativo e acreditar no pensamento negativo, aí eu vou ficar o quê? Como tem pessoas doentes que estão andando com uma bengalinha porque diz assim, não, eu tenho medo de cair, porque o medo é terrível, o medo. O medo está deixando você, muitas pessoas que estão nos assistindo, acabado, pensando, porque eu penso, não, eu tenho que andar com a bengala porque qualquer coisa, se eu cair, eu estou com a bengala. Já está pensando em cair, né? Já está pensando em cair. É verdade. Então, para você ver como esse pensamento, ele é muito ruim. E como estava falando na questão da palavra também, né? Isso. Voltando para a palavra, Jesus escolheu 12 discípulos. Todos esses 12 viram os milagres de Jesus, né? Viu o cego ver, viu o paralítico andar, viu tantos milagres, né? E viu a bondade de Jesus, viu como Jesus era, mas teve um que teve um pensamento contrário, né? Um pensamento de que
não, vou entregar Jesus, o pessoal está querendo, ninguém sabe o que passou realmente na cabeça dele. Mas com certeza não eram os pensamentos que tinham com os outros. Isso. Ele não viu Jesus como a salvação, ele não viu Jesus como o milagre ali da vida, não. Ele viu Jesus como um bem, ou com alguma coisa que ia dar lucro para ele, ou outra coisa. Pensamentos ruins que entrou, que teve consequências terríveis, Porque ele alimentou aquele pensamento e o comportamento dele foi de acordo com o pensamento. Foi um pensamento altamente egoísta. É verdade. Ele pensou pensamento só nele, mal, né? Então, a gente tem que tem. vigiar esses pensamentos, porque os pensamentos maus, eles não são de Deus. São pensamentos do diabo mesmo, porque é como a gente estava conversando. O diabo, ele não vai colocar pensamentos, um terror muito grande. Não começa assim. Ele começa dizendo que você não consegue, que isso não é mais para você. E aí vai minando a sua mente, até você começar a regredir. Com o potencial que você tem, você não consegue mais fazer. E eu lembro o testemunho que eu falei para as meninas aqui, falei para a Valéria, é que eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer atividade. Né? Assim, pelo menos alguma coisa eu gostava de fazer. E por muito tempo eu parei e fui entrando num sedentarismo e fui entrando naquela coisa assim, e o tempo passando e eu não conseguia mais voltar. E aí eu comecei a pensar errado. Qual era o meu pensamento? Não, isso não precisa não. Você não precisa fazer isso não. Você tem tantos anos de vida, Deus vai... você não vai morrer enquanto Deus não quiser que você morra. Então não precisa não de fazer exercício. Eu comecei não precisa, então... Acreditar nisso e comecei a achar que aquilo... Até o ponto de aquilo ficar muito difícil de eu começar. Tá vendo como é que o inimigo faz? Ele sabia que eu ia precisar. E Deus nunca me disse que história é essa que porque você tem tantos anos de vida que já está escrito que você não vai se cuidar mais. Deus nunca disse isso. Nunca disse. Muito pelo contrário. O Senhor disse que nós temos um corpo, uma alma e um espírito e que nós devemos cuidar, sabe, de quantos dos 3? Né? Então eu tenho que dar conta para Deus do meu corpo. Então eu tenho que cuidar desse corpo. E aí, para encurtar aqui o testemunho, eu comecei a ficar muito distante dessa história de fazer exercício, até que eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu estou sentindo que eu preciso voltar a cuidar do meu corpo. Coloque uma pessoa, olha só como estava difícil para mim, coloque uma pessoa do meu lado, que me empurre, que me jogue dentro da academia. Impulsione. E que me inspire, que me jogue lá. Eu vim morar na casa que eu moro hoje, pois não tinha uma vizinha que me empurrou para fazer academia. Teve um dia o primeiro dia que eu marquei com a personal, eu esqueci totalmente da personal. E aí, quando eu terminou um culto, liga para mim a vizinha. A sua personal tá aqui, tá esperando. Cadê você? Eu digo, meu Deus, eu nem lembrava mais dela. Nem lembrava. Resultado. Hoje, eu faço junto com meu esposo 3 vezes na semana. Na verdade, eu faço mais, porque a gente também faz uma outra atividade. Então, a gente faz 4 vezes na semana. E hoje eu vejo, meu Deus, o quão isso tá sendo bom para mim. Né? Então, eu não sei você, mas quem sabe você parou. Você parou de fazer a sua atividade física, você parou você simplesmente você não se alimenta mais como você se alimentava antes, você se entregou. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer que não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você se cuide, Deus quer que você cuide do seu corpo, Deus quer que você cuide da sua mente, dos pensamentos que entram na sua mente, porque isso pode estar lhe trazendo muito mal e está deixando você uma pessoa que está distante daquilo que Deus já sabe que você é capaz. Essa questão da capacidade, né, Valéria? É muito importante. Como é importante. Como é importante. E assim, como, Sandra, muitas vezes nós não temos noção de o quanto Deus, ele quer nos abençoar. Isso. Exatamente. A gente não tem noção. Parece que Deus não está nem ligando para isso, mas Deus está ligando. Porque foi Deus quem fez você, né? Então Ele vai dando todos os caminhos e a gente às vezes não consegue ver. Ele criou por um propósito, né? E para a glória. É para a glória dele. Para a glória dele.
né? Como é que a gente vai glorificar se a gente não consegue dar o passo de mudança, Se você está né? doente, porque eu estou isso, porque eu estou aqui. Onde é que você está glorificando o Senhor? Você só cantando coisa negativa, só cantando cansaço, só cantando glorifica Deus, não, Valéria? só lamentação. Onde é que você... Deus. Os cânticos das lamentações, aonde é que você está glorificando o nome do Senhor? Né? Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Eu estou aqui, foi Deus que me fez e Ele tem um propósito na minha vida. E será que eu estou fazendo isso? E Ele me quer bem, né? Ele quer que eu viva a plenitude que Ele tem para mim. A Bíblia diz que Deus, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Que vida em abundância é essa? Será que é você saindo de casa angustiado, depressivo, querendo ficar deitado numa cama o dia todo? Não, Deus não tem isso para você. Deus quer que você acorde e diga: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor agiu. Aí a Bíblia ainda diz assim: se alegre nesse dia, porque Deus tem coisas para você nesse dia. Não é? Então, às vezes, esse pensamento, ele foi tão forte que ele deixou você numa cama. Mas hoje o Senhor diz para você: saia desse lugar, saia dessa cama hoje, em nome de Jesus. E vá viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Porque Deus sempre tem uma coisa nova, não é? Não é, Valéria? E na palavra diz assim, né? Eis o pensamento que tenho sobre vós, né? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Né? O fim que desejais. O fim que a pessoa deseja. Aí tem um dia tão bonito aí, você fica trancado dentro do quarto, tudo fechado, no escuro. E o sol brilhando lá fora. E o sol brilhando lá fora. Você dia. podendo, né, ir lá fora, olhar, né, contemplar, como Augusto Cury diz, contemple o belo. Isso, contemple o belo. Contemple o belo. É o começo. Sinta, né? Tem as sensações boas. Sinta o vento, o cheiro das flores, plantas, sabe? É impressionante quando você faz isso, você chega, limpa a sua alma, a sua mente e amanhece o dia naquela paz. Porque vai aparecer, você vai matar um bocado de leão no outro dia, mas você tem que estar preparado para matar. E com Jesus mata tudinho, né? Porque com Jesus eu mato tudo. Agora, se eu sem Jesus e me lamentando, dizendo, porque não consigo, ninguém gosta de mim. Eu ninguém sou muito feia. Porque Jesus não está me vendo. Olha, Jesus não está lhe vendo. É verdade. Então, gente, é isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Né? Você ouviu aqui no livro de Isaías, você pode conferir na sua Bíblia, Isaías 43, 6, 7. Ele diz que nós fomos criados para a glória do Senhor. Então, se você foi criado, né? Nós todos fomos criados para a glória de Deus, meu Deus, então quantas coisas lindas que Deus quer que você viva, né? Nessa jornada que se chama vida. Deus tem muita coisa para fazer, você só precisa realmente pensar o que é que Deus está pensando ao meu respeito, o que é que Deus pensa, né? Como foi que Ele me fez? Para que Ele me fez? Para um grande propósito, porque se é para a glória de Deus, você aqui já encontrou o seu propósito. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito da sua vida. E faz uma análise. Pode orar, né? Orar. Ore para que Deus vá mostrando cada vez mais o que é que Ele quer de você. Porque converse com o Senhor, Sandra, que Deus vai mostrar. Ele se inclina para ouvir falar. Ele se inclina para ouvir falar. Com certeza. Então, gente, um beijo no seu coração, uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
O Salão Babi Nóbrega oferece os serviços de corte, escova, hidratação, química em geral, coloração, maquiagem, depilação e manicure. Tudo o que você precisa para sentir-se bela em um espaço aconchegante com profissionais qualificados. Agende já o seu horário no Salão Babi Nóbrega.